Juventude e Remo se enfrentam neste sábado às 5h15 da tarde no estádio Alfredo Jaconi, pela segunda rodada da Série C. O Leão estreou vencendo em casa, enquanto o Ju empatou fora. Querem saber como chegam as equipes? Então, espia só. Antes de acompanhar esse vídeo, não esquece de clicar aqui no like e se inscrever no canal, que vai nos ajudar muito, nos ajudar a trazer mais conteúdos, a melhorar nossos conteúdos, a melhorar o cenário, a melhorar tudo aqui. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então vai para a análise aí de Juventude e Remo. Começando com o dono da casa. O Juventude chegou até as quartas de final do Campeonato Gaúcho e está disputando a quarta fase da Copa do Brasil. O time ainda disputa com o Vila Nova uma vaga nas oitavas. Como falei, o time estreou empatando com o Luverdense fora de casa e atualmente é treinado pelo Marquinhos Santos, mas começou a temporada com o Cláudio Wink. Com o antigo treinador, o time fez uma campanha estranha, foi um dos melhores visitantes do Gauchão e um dos piores mandantes. No total, foram 5 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Além disso, foram 11 gols marcados e 15 sofridos. Ou seja, o time tinha uma defesa frágil ali, até mesmo para o Campeonato Gaúcho. Como eu falei, em casa só foi uma vitória, dessas 5, uma foi em casa, as outras 4 foram fora, enquanto foi apenas uma derrota fora de casa, as outras 4 foram no Alfredo Jaconi. Então o time fez uma campanha totalmente diferente. Não fez valer o mano de campo, enquanto conseguiu pontuar fora. Mas depois de uma goleada sofrida pelo Caxias por 3-0 dentro de casa, o Cláudio não aguentou e foi substituído pelo Marquinhos Santos, que já estreou empatando com o Novo Hamburgo em 1-1. E o Marquinhos também não faz uma campanha para lá muito boa. No total, são 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota apenas. Só que essa derrota foi por 6-0 para o Grêmio dentro de casa. 6-0, 6. Enquanto que uma das vitórias foi em cima do Botafogo dentro de casa pela Copa do Brasil por 2-1, que fez o time avançar de fase. Então o Juventude é um time meio que imprevisível, digamos assim. No geral, o time do Marquinhos Santos tem 5 gols marcados e 9 sofridos, apenas com o Marquinhos Santos. Só que se a gente tirar aquele jogo do Grêmio, são 5 gols marcados e 3 sofridos em 7 jogos. Então é uma média de gols marcados abaixo ali do esperado, mas uma média de gols sofridos também abaixo. Então é um time que está conseguindo um desempenho regular um pouco melhor do que antes. Para saber um pouco mais sobre o Juventude, eu pedi ajuda para os amigos do Análise Juventude, o perfil lá do Twitter, que é muito bom. Eles me passaram alguns dados, além da pesquisa que eu fiz, foram bem interessantes. Com o Marquinhos Santos, ele chegou com o discurso de fazer o Juventude voltar a ser o Juventude, não exatamente nessas palavras, mas voltar a ter domínio em casa. E muito disso passa pelo jogo propositivo. O Juventude é um time que gosta de ter a bola, gosta de propor o jogo com o Marquinhos Santos. Para isso, ele usa muitos lados, utiliza muito o apoio dos seus laterais, libera o lateral pela esquerda, libera o lateral para a direita, recua um volante, faz a linha de 3 ali para deixar o time ofensivo. Então, para dominar o jogo, o Juventude usa muito dos laterais, usa muito dos lados. E no geral, acredito que o desempenho do Juventude melhorou, acho que até pela essa maneira propositiva, que conseguiu resultados melhores em casa, então o time ali deu uma engrenada, mas ainda não está naquele nível ideal para uma Série C. Então, a partir desse jogo lateral do Juventude, eu posso citar alguns destaques aqui. O primeiro, o Dalberto, que é o artilheiro do time, com 4 gols, e ele deu uma assistência também. É um cara que atua ali pela ponta esquerda, praticamente como se fosse um segundo atacante atuando ali pela ponta esquerda, fez muitos gols, ataca bem a área. Outro jogador importante nesse quesito é o Denner, que é um meia central, um jogador ali que fica à frente dos volantes. O Juventude joga num 4-1-4-1, então nesse meio ali o Denner atua, um jovem jogador de 19 anos, atua muito bem, é o melhor jogador tecnicamente, mas ele pode não jogar contra o Remo, ele pode ser banco, então isso pode ser uma vantagem para o Leão. Mas mesmo assim, Dalberto e Denner são destaques da equipe. Como vocês puderam ver, a defesa do Juventude não é lá essas coisas, e o time apresentou um defeito no ano, eu posso dizer assim, que dos 24 gols, 8 foram de rebote, dos 24 gols sofridos. Então é um time que não estava tão atento assim, o adversário acabou aproveitando mais ali daquele rebote, daquela sobra. Então isso aí pode ser uma arma para o Remo, talvez, principalmente na bola parada. E falando do Remo, acho que vocês perceberam que o estilo de jogo do Juventude é um pouco parecido com o Remo, até alguns problemas, como não fazer tantos gols assim
é até parecido, mas o Remo vem melhorando, apresentou um desempenho melhor nesse jogo contra o Boa Esporte, talvez pela limitação do adversário, mas o Remo não teve nada a ver com isso, ele foi melhor, independente do nível do adversário, e essa melhora aí deu um pouco de esperança para os torcedores. Eu fiz até um vídeo no Twitter analisando o gol do Remo, vou deixar o link aqui embaixo também, mostrando como o Remo conseguiu controlar o jogo, como o Remo conseguiu envolver o adversário com troca de passe, com movimentação. Então isso é um trunfo ali que o Márcio Fernandes conseguiu colocar para esse início de Série C, e é algo que pode aparecer justamente contra o Juventude também, que é uma equipe que busca esse jogo também de controlar a posse. O meio-campo do Remo foi melhor nessa partida. Eu acho que uma peça principal ali que mudou muito foi o Ramírez. Durante toda a temporada, o Dedeco foi um cara que foi muitas vezes titular, mas ele não teve um desempenho técnico tão bom. Fisicamente ele não estava bem também, não estava tão intenso quanto o esperado. Então o Ramírez chegou. Ele não é aquele volante que vai entrar na área para fazer o gol só. Ele é um cara que participa da construção, ajuda ali o Douglas Parker, por exemplo. Então o Remo também joga num 4-1-4-1, num 4-2-3-1, num 4-4-2, dependendo da movimentação do Ramírez principalmente e do Douglas Parker. E o Ramírez é esse cara para ajudar na construção. E essa ajuda na construção ajudou o Remo a trabalhar melhor a bola ofensivamente, a envolver o adversário no campo de ataque. E esse foi um dos principais trunfos do Remo contra o Boa Esporte, e é algo que eu espero do time para essa Série C, porque o discurso quando o Márcio Fernandes falou era que o Remo jogaria assim. E só contra o Boa, na estreia da Série C, a gente viu o Leão atuar dessa maneira. Mesmo assim, o time continua com problemas para fazer gol. Eu acho que o Remo é um time que constrói muito bem, mas peca no objetivo, que é fazer o gol. Falta a finalização, os atacantes não estão tendo um desempenho tão bom para finalizar. Apesar do Alex Sandro ter feito o gol, foi meio que ele teve que só empurrar ali. É claro que teve toda a movimentação, mas aquela jogada do atacante pegar, limpar e chutar, a gente não viu ainda no Remo. A gente viu às vezes o cara roubar e sair correndo e fazer o gol, mas aquela jogada que depende do nível técnico do atacante mesmo, de se livrar da marcação e fazer o gol, a gente não viu. E por isso eu acho que o Remo deve trabalhar um pouco mais esse meio campo, trabalhar a chegada dos homens de trás, um cruzamento para quem vem de trás ali, por exemplo, o Douglas Parker, que tem uma finalização ok, pode ser uma arma para o Remo nesse jogo, um cruzamento também para o Ramírez. Então o Remo tem que saber trabalhar melhor essa questão da finalização. E os destaques continuam sendo Vinícius e Gustavo, além do Ramírez, é claro. O Vinícius, que agora chegou a 10 jogos em que não sofreu gols, ele disputou 16, então um número absurdo de jogos que o Vinícius não sofreu gols. E o Gustavo não participou diretamente do gol, mas ainda é um cara ali que eu vejo que, se o time melhorar, ele melhora junto. Se o time piorar, ele piora junto. Mas nessa melhora aí, ele pode ser um cara que no individual acaba sendo potencializado pelo coletivo. Mas eu acho que o Gustavo deve ser sim, um cara que o Juventude deve ficar de olho, porque individualmente ali entre os homens de frente, ele é um dos que mais apresentou recursos. E num jogo como esse ali, que a tendência é que saiam poucos gols, talvez até nenhum, um recurso diferente pode decidir a partida. Como eu falei, o Alex Sandro também é um cara que vem um momento empolgante, né? Ele fez o gol do título do Remo, fez o gol da vitória agora, então é um cara que está ali em um bom momento, pode até buscar uma vaga como titular, mas eu não vejo ele no nível técnico tão acima assim dos outros, mas eu acho que ele pode pegar essa vaga como titular. E também é um cara para o Juventude ficar de olho, aquele cara ali que tem movimentação, tem velocidade, se a marcação não acompanhar, ele chega de cara no gol, é um cara que vai buscar a bola, vai tentar roubar a bola na pressão, então é um cara ali que pode ser perigoso também contra o Juventude. Como eu falei, o desempenho do Marcos Fernandes é regular também, regular para bom, tem 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, e essa derrota foi com um gol contra do zagueiro Marcão. A defesa do Márcio Fernandes está bem, muito disso por conta do trabalho que o Netão fez desde o início da temporada, mas o mérito do Márcio de ter conseguido manter isso aí, manter esses bons números defensivos. E se a gente for pegar os últimos 6 jogos do Remo, ele sofreu apenas um gol, que foi esse do Marcão. Então nos últimos 6 jogos o adversário não conseguiu fazer gol no Remo. E mesmo com esse retrospecto defensivo bom do Remo, e eu acho que o Juventude vai ter dificuldade para penetrar, os adversários tiveram chances, principalmente de chutes de fora da área. Então esse é um recurso que o Remo tem que estar de olho também, aquela marcação ali da linha de volante. Mas no geral acho que é um confronto bem equilibrado, mas eu acho que não vai ser aquele equilibrado 2-2, 3-3, talvez até seja, mas para mim tá mais para um 0-0, para um 1-0 para algum dos lados, um gol de bola parada, alguma jogada decisiva de quem chega do banco.
No mais é isso. Eu queria saber o palpite de vocês. O que vocês acham que vai dar nesse jogo aí? Será que o Remo conquista a segunda vitória? Será que o Juventude volta a ser o Juventude que o Marquinhos Santos tanto fala e conquista essa vitória em casa? Então deixe o palpite de vocês aqui e até a próxima.